Agora o Daniel, a Bia, o Fabrício e o Ricardo, nossa maior turma de palestrantes, eles são UX designers da Intel e eles vão compartilhar a experiência de trabalhar com projetos de objetos inteligentes. As questões relacionadas à informação que demandam no design de interação uma atitude que vai muito além da estação de trabalho do computador e o desenho de user interface, apresentando trabalhos de pesquisa e concepção, bem como os grandes desafios e aprendizados. Olá, boa tarde, quase boa noite. Antes de tudo, obrigado pela presença e pelo interesse em ficar com essa última palestra, que é a nossa, que fecha esse dia bacana aqui, e eu sou o Daniel, esse aqui é o Fabrício, aí é a Beatriz, Bendito Fruto, e o Ricardo Gejão. E a gente é designer na Intel, aqui no Brasil, a gente fica lá em Campinas. E a gente está aqui para compartilhar um pouquinho da nossa experiência, falar um pouquinho e compartilhar com vocês a nossa experiência que tem sido e continua, de trabalhar com objetos inteligentes e com a internet das coisas. E para isso, antes, eu vou dar um pequeno contexto para vocês entenderem um pouco quem somos nós, direitinho, de onde a gente vem, como a gente está nessa, e como a IoT, internet dos fins, a internet das coisas entrou nessa história para a gente. Tá? A gente é um time, como eu falei, em Campinas, um time de UX, do Centro de Tecnologia Open Source da Intel. E nosso time, na verdade, que fica em Campinas, faz parte de um time um pouquinho maior, que tem pessoas também em Londres e em Portland, né, que é a sede da empresa. E a gente trabalha com projetos de software, nosso grupo é um projeto de software. O projeto de software é business to business, ou seja, para empresas, mas a gente está sempre pensando nos nossos projetos de olho lá no cliente final, aquele cara que vai consumir um produto que, no fundo, tem dentro alguma tecnologia que a Intel desenvolveu e que a Intel oferece, que faz aquele produto ter uma experiência legal. Então, para a gente pensar em software, a gente tem que pensar nesse canal na frente. Então, é o que a gente pensa, né? A gente entrega para o cliente. E muitos desses projetos vêm para a gente com demandas da empresa, né? Uma empresa grande, mundial, global, e que traz demandas específicas, direcionamentos de negócio. Às vezes, alguns parceiros também, né, da empresa, mas tem muita coisa que a gente tem a oportunidade de trazer como input nosso. Né? Uma aposta, uma descoberta. O que a gente faz? Não só a gente faz projeto, a gente faz tanto a pesquisa quanto o desenvolvimento. E hoje em dia, a gente tem trabalhado muito com projetos que são projetos Intel, você conhece, tem tudo quanto é lugar. Então, a gente trabalha com projetos para computadores, para smartphones, para computadores que são de uso pessoal, mas para computadores que são de servidores, data centers. Mas a gente tem trabalhado muito com projetos recentemente para drones, robôs e esses tais objetos inteligentes, internet das coisas. E é aí que entra essa história, o que a gente está fazendo. Falando nos objetos inteligentes, então. Quando você recebe um posicionamento da empresa, quando você é designer, recebe um posicionamento desse tipo da empresa, eu acho que isso mexe com a sua cabeça de um jeito meio maluco. Por que acontece isso? Eu acho que vem toda aquela história do projeto, do artefato produzido pelo designer para ajudar as pessoas, entendeu? E quando você cruza esse tipo de coisa, então, imagina que você está começando a construir artefatos que vão se misturar com a rotina das pessoas de um jeito muito transparente, muito intrínseco na rotina, e além de tudo você vai criar artefatos que eles vão consumir dados, vão consumir informação em tempo real, e esses dados coletados vão começar a criar uma rede de experiências
Então, cara, é insano isso, é insano. E ainda para completar ainda a maluquice toda da história, quando a gente recebe um direcionamento ainda do poderoso da empresa, o que ele pretende fazer, qual é o direcionamento da empresa com esses dados, é que a coisa fica mais maluca ainda, quando você começa a pensar que esses dados vão começar a criar uma rede inteligente, você vai começar a trabalhar com machine learning, como que esses objetos vão aprender quem eu sou, e vão começar a trabalhar de maneira autônoma, a meu favor. Teve uma experiência que aconteceu comigo recentemente, de uma sugestão do Google Now, de um artigo para eu ler. E foi uma sugestão muito assertiva, realmente eu queria ler, que não era relevante para mim. E eu faço parte de uma lista onde são compartilhados uns links que passam por curadoria de outros designers e outras pessoas. E esse mesmo link apareceu nessa lista 4 ou 5 dias depois da sugestão do Google Now. Então, a máquina aprendeu comigo o que era relevante para mim. Então, a gente consegue ter uma riqueza muito grande quando a gente começa a interpretar, quando a gente começa a interpretar essa coleção de dados que as pessoas já estão fornecendo e retornando isso para elas de maneira inteligente. Legal, bacana, muito interessante, mas agora, em 140 caracteres, o que é essa coisa toda? É basicamente tudo que você tem conectado na internet. Então, a gente está falando desde os seus celulares, tablets, TVs, a gente está começando a falar de cafeteiras, máquinas de lavar, geladeiras, tudo. Mas não só ela está conectada na internet, mas como que ela, conectada na internet, ela cria uma rede. E essa rede, ela vai, de alguma maneira, promover interações entre pessoas, entre coisas e coisas, e coisas e pessoas. Verdade, tem números, aliás, esses números são bem grandes. No ano passado, cara, a gente está falando de 15 bilhões de dispositivos inteligentes conectados, e tem uma previsão absurda de 200 bilhões de dispositivos até 2020. Traduzindo esses caras, são 26 dispositivos inteligentes para cada pessoa no mundo. Bastante coisa. Aqui, separados nos setores, a gente deu um highlight aqui nos setores que são mais voltados, que eu acho que afetam um pouco mais o consumidor final. Assim, a gente tem bastante voltado para a indústria, bastante para transporte, mas a gente tem ali 30% desses 200 bilhões voltado para a saúde, 8% varejo, 7,7% para segurança. Bom, mas voltando para a nossa experiência, então, a gente tem esse contexto, e como é que a gente começou a entrar de fato nessa história, né? Como é que a gente deu o primeiro passo e daí em diante a gente seguiu. Então, a gente pensou, pô, é um cenário legal, é um universo dos sonhos, trabalhar com todos esses produtos, com essa rede de inteligência, de informação, circulando e gerando mais informação e devolvendo para você alguma coisa que você talvez não soubesse que esperava, mas, enfim, descobre que é legal receber. Então, como é que a gente faz isso? Então, o primeiro passo que a gente deu foi, vamos entrar em contato com esses produtos que já se dizem, né, produtos inteligentes. Então, a gente foi atrás de adquirir alguns produtos para montar uma espécie de laboratório, onde a gente pesquisaria e testaria, de alguma forma, esses produtos na prática. Para entender, beleza, é disso que eles estão falando. Essa percepção que eu tenho é, pô, valeu, conferiu. Então, o que a gente fez foi isso. A gente comprou muita tractana, muita coisa. Isso lá em 2014. Não tanto para trás, mas enfim, a gente comprou essa tractana toda e começou a montar um espaço para testar isso. E também levou essa tractana para o nosso dia a dia, para o contexto, para alguns contextos de uso, para alguma coisa dentro das nossas casas, das nossas realidades, para a gente botar no teste. Foi isso que a gente fez durante um tempo. E foi aí que a gente começou a perceber que, na verdade, o discurso e a percepção que a gente tinha não batia tanto na prática. Como diz minha filha, que pequenininha, quando eu pego ela no flagra, fazendo alguma besteira, ela fala, a casa caiu. Então, foi aí. Então, produtos como a Mother, não sei se vocês conhecem, mas a Mother é um produto
que lá nos idos de 2014, no início de 2014, lá na SES, não sei se também conhece a SES, uma feira de tecnologia eletrônica, né, para consumidores, lá no início do ano, todo o início do ano em Las Vegas, as empresas de alta tecnologia dos Estados Unidos, principalmente, apresentam todas as suas novidades, o futuro da tecnologia. A Amada foi apresentada no início de 2014 como sendo um produto disruptivo, inovativo, inovador. E era um produto para você levar para sua casa, que ele te ajudaria a ser uma espécie de mãe dentro da sua casa, gerenciando algumas atividades, algumas tarefas. A Amada é esse bonequinho que está aí, que para muitos é um bonequinho, uma fofura, é um fantasminha, tem várias interpretações. Mas ele é tipo uma central, um hub, e tem esse conjuntinho de pílulas, né, que são sensores que vocês pagam de acordo com algumas atividades que você pode mensurar, monitorar. E aí você começa a monitorar ela no hub que se comunica com esse sensor, você recebe informação, mas daí você começa a ver isso, você faz no seu dia a dia inúmeras informações. E aí você pode fazer alguma coisa com isso. Na teoria, é isso que ele fala. Mas na prática, você vê as informações, então, por exemplo, você pode botar uma escova de dente para conferir se seu filho ou se sua filha está escovando dente como você espera, às vezes você espera. Mas imagina, um sensor desse tamanho, você coloca uma escova de dente, aí você, qualquer movimento que faz é um indicativo para você. Mas na prática não quer dizer que alguém está escovando dente, não quer dizer. Então você começa a ver na prática que aquilo não é exatamente, não é tão refinado, não é tão detalhado quanto você imaginava. Então a gente fez isso com vários produtos. Isso aqui é só um retrato visual bem resumido de uma jornada que a gente mapeou com as pessoas, com a gente mesmo. O uso, na verdade, a gente olhou para os produtos desde, né, da experiência desde a pré-compra até o uso continuado do produto. Então, isso aqui é um gráfico que representa esse processo, tem alguns pontos importantes, alguns pontos importantes. Mas é isso. A gente mostrou, depois, visualmente, como a gente testou e o que a gente colheu desses testes na jornada com esses produtos. Né? Então, a gente começa sempre com uma percepção muito alta, porque a venda, o discurso é tudo muito sensacional. A gente tem uma oscilação, aí no caso Amada, uma oscilação, porque algumas coisas são legais de descobrir, você descobre, aí é bacana isso, mas aí depois você vê que não funciona exatamente como você esperava. Então, é sempre assim, até um ponto que depois, você usando continuamente dentro da sua casa, você vê que aquilo não serve de nada. E aí a frustração vai por água abaixo. Então, assim, isso foi com a Amada e foi com a grande maioria esmagadora dos produtos que a gente testou. Então, alguns produtos até piores, porque, assim, era um sonho e aí, a partir do momento que você tentava configurar o produto, já era uma tragédia, né, de nada funcionar. A gente viu com isso que, na verdade, o que a gente tinha era quase uma esquizofrenia. Então, a gente tinha situações como essa que a gente vê nesse filme aqui. Que é o moço aqui está tocando violino, tem um sistema inteligente de lâmpada dentro de casa, que todo mundo começa a aplaudir, o sistema fica acendendo e mas é exatamente por isso. Os sistemas não são capazes nem de serem configurados, você não consegue nem configurar o sistema, e os sistemas não te oferecem maneiras de você configurar. Então, esse é o retrato do que a gente viu, do que a gente encontrou. E a gente viu, pô, não é possível. Aí a gente foi, então, entender um pouco como que as pessoas estavam vendo também esses dispositivos. Não ficar só na nossa opinião, mas ver como a galera estava entendendo aí a internet das coisas. A gente organizou um workshop para isso, em torno desse termo aí, que é o Intelligent Living. Foi uma coisa, o termo que a gente encontrou nas pesquisas que a gente fez quando a gente começou a estudar os objetos inteligentes. E era um termo que era um pouco mais abrangente do que objeto inteligente, casa inteligente, e um pouco menos técnico do que a internet das coisas. E aí a gente levou isso para a galera. No workshop a gente teve 2 exercícios. Um era um mapa mental, era um exercício individual, onde cada um relacionava tudo aquilo que Intelligent Living remetia a eles. E no segundo momento a gente tinha um exercício coletivo, onde a gente falava um pouco mais sobre a rotina dessas pessoas. Então, o que funcionava e o que não funcionava na rotina de cada um deles. E aí a gente encontrou várias coisas, e todas eram um pouco relacionadas àquelas tarefas burocráticas que a gente tem no dia a dia. Então, eu tenho que tirar todo dia o lixo da minha casa, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que pôr a roupa para lavar, depois eu tenho que pinturar essa roupa, eu tenho que pegar trânsito. Então, tem várias tarefas ali rotineiras que
a gente não queria perder tempo com isso. Então, o que as pessoas querem é ter esse tempo de volta, ter o poder de escolha de o que eu quero fazer com a minha vida e não gastar com essas coisas chatas que a gente tem que fazer. Elas praticamente queriam uma mãe, porque afinal a mãe chega em casa, minha comida está pronta, e não é só uma comida, é a comida preferida. A roupa não está só lavada, a roupa está lavada, está passada, está dentro do armário, organizada por cor. Era isso que as pessoas queriam. Mas não era Mário. A minha mãe mesmo. Aquela mãe com coração. Comparando os resultados, então, tanto as necessidades que a gente encontrou nesse workshop, com as soluções que a gente já tinha testado no laboratório, a gente viu que a grande maioria, na verdade, dos dispositivos que a gente testou, nem se disponibilizaram a resolver essas necessidades. E quando elas se disponibilizavam, elas faziam isso mais ou menos. E a gente começou a se perguntar, mas por que isso acontece? Por que uma coisa tão bacana, que deixou a gente tão feliz lá no começo, sua vida pode ser maravilhosa, eu realmente posso viver com os Jetsons, meu carro vai virar uma maleta, eu nunca mais vou ter que fazer valisa. Por que isso é tão decepcionante? E pensando, a gente discutindo muito, a gente acaba percebendo que a tecnologia ainda é tão nova, né, que ela acaba sendo a tecnologia pela tecnologia. Então ela ainda não atende muito algumas premissas do nosso modelo mental. Um deles, por exemplo, é essa quantidade de informação. Então, a gente não consegue absorver. Se eu passar aqui mais de 20 minutos falando com vocês, com certeza vocês não vão absorver tudo que eu falei. Só que o que os dispositivos hoje fazem eles ficam o tempo todo falando comigo. Então, um que lá da Mother, por exemplo, eu estou aqui na minha cafeteira. Ela vai ficar me falando de 5 em 5 minutos quantos cafés eu estou tomando. Tomei 10 cafés, tomei 15 cafés, mas e o que eu vou fazer com essa informação? Então, ela estava me sobrecarregando mais do que me dando uma solução com essa informação que ela está colocando. Uma outra razão, uma outra premissa humana que não é muito respeitada é a questão de que a gente não é o mesmo tempo todo. Não, o mesmo tempo todo. Tipo, o Couto comentou isso quando ele estava me falando. Às vezes ele é pai, às vezes ele é professor. E quando a gente está fazendo essas atividades, a gente não é a mesma pessoa, a gente não está com a mesma interface disponível em todas essas situações. Se eu estou fazendo uma atividade física, eu estou com alguma interface disponível ou nenhuma. Talvez naquele momento eu não queira receber informação nenhuma. Se eu estou na minha casa, eu tenho um outro tipo de interface no trabalho. E os dispositivos atuais nos mandam a informação sempre no mesmo formato, independente do papel que eu estou exercendo. E por último, uma coisa grave, que é a gente já tem muita coisa para fazer, a gente já está sobrecarregado. Então, se eu coloco uma tecnologia na minha vida, é porque eu quero tirar alguma dessas tarefas que eu já tenho, não adicionar mais uma. Então, só para explicar um pouquinho como a tecnologia hoje está tentando fazer a vida ser inteligente, para eu ter uma única lâmpada inteligente na minha casa, eu preciso de um outro dispositivo, que é o que faz ela se conectar com a internet e faz ela ser inteligente. Para esse dispositivo estar conectado à internet, ele vai precisar de um cabo de rede. Ele não vai ser o wireless, ele vai precisar de um cabo de rede. E também ele vai precisar estar ligado à tomada. E para eu conseguir interagir com tudo isso, eu vou precisar de um aplicativo. Para eu ter um aplicativo, eu vou ter que fazer o download, vou ter que instalar, eu vou ter que criar uma conta. E só lembrando que para criar essa conta, eu não vou conseguir criar no próprio aplicativo, eu vou ter que ir no site. E esse site, claro, não vai estar adaptado para o celular. Beleza, eu fiz tudo isso, eu consegui criar a conta, eu me loguei, daí eu completei o setup, tudo isso que eu vi um botão, quase aquele botão lá do museu, aquele mesmo que a gente tem na parede, que eu conseguia já acender a luz. Eu sempre passava por todas essas etapas. Então, se já apareceu meio complicado até aqui, imagina se eu multiplicar isso para tudo que eu quero conectado. Porque eu vou querer conectado a minha relógio, a minha roupa, o meu tênis, a geladeira, o fogão. Enfim, meu Deus! E aí, pensando em tudo isso, atualmente está passando uma propaganda na GNT, que é sobre um programa que fala de terceira idade. E nessa propaganda, cada idoso que aparece, eles falam dão um depoimento sobre o que eles pensavam que seria a velhice, como que seria, como que eles estariam e tal. E uma das participantes fala assim, olha, eu não sei o que ia ser na minha velhice, porque eu estava ocupada vivendo. E quando eu ouvi essa frase, primeiro foi um tapa na cara para a vida, assim. E
E depois, porque ele traduz totalmente o que as pessoas já tinham falado lá no workshop. Eu simplesmente não quero me ocupar dessas coisas. Eu não quero me ocupar nem com as tarefas rotineiras que eu já tinha falado que eu não queria, e nem com a tecnologia que eu coloquei para resolver essas tarefas rotineiras. Eu só quero estar ocupada vivendo. E daí foi aí que a gente começou a pensar, mas será que dá para resolver isso? Será que tem uma maneira da gente fazer isso ser diferente? E foi quando a gente começou a construir a nossa visão sobre esses dispositivos. Ok. Olhando para esse caos aí de novo, né? Tem um monte de coisa, cada coisa precisa de um hub, cada coisa dispara uma notificação, meu celular não para de vibrar no bolso, então eu praticamente virei refém de device, babá de device, né? E o que a gente pensou para que essas coisas começassem a convergir ao meu favor, para que elas não acrescentassem mais uma camada de problema na minha vida para resolver? Então a gente pensou nisso. Eu tenho os mesmos devices, só que agora, ao invés desses devices dispararem informações para mim, eu receber uma tonelada de notificação, essas informações elas são centralizadas num único lugar, num único hub. Esse hub, ele trata essas informações, ele filtra essas informações, e ele devolve para mim só aquilo que é importante, só aquilo que eu preciso saber, ou seja, aquilo que requer uma atenção ou até mesmo uma ação minha. Ou melhor, ele vai devolver isso dentro do meu contexto, onde eu estou inserido. Por exemplo, se eu estou no carro, aconteceu um vazamento de gás em casa, ele vai disparar essa informação dentro da minha IVI do carro, dentro do meu painel. Seja por sinal sonoro, seja por um comando de voz, mas não necessariamente eu preciso pegar o meu celular no bolso, abrir ele no meio do trânsito, levar uma multa ou causar um acidente, né? Então, eu tenho outros momentos no meu contexto de uso que eu também posso receber informação. Até mesmo se eu estou em casa, se eu estou na louça, com as mãos ocupadas, lavando a louça, não tem como sacar o celular de novo. Eu posso, por exemplo, usar um sistema de iluminação, diminuir o dim dessa luz, ou mudar a tonalidade dessa luz, de maneira que eu entendo previamente de que está acontecendo algum evento sério dentro da minha casa que precisa de uma atenção minha. Agora, aqui tem um gráfico que vai mostrar isso de uma forma um pouco mais clara. Então, eu tenho duas camadas, uma camada azul e uma laranja, né? Na azul, eu tenho uma timeline onde as coisas, a minha rotina diária está acontecendo. Eu saio de casa, vou para o trabalho, deixo as crianças na escola, vou para o escritório, tomo um café, vou almoçar no restaurante. Paralelo a isso, eu tenho os objetos trabalhando numa layer invisível, e eles estão trabalhando de forma autônoma, sem a minha atenção, sem a necessidade de eu ficar com uma lupa vendo o que está acontecendo na minha casa. Eles só vão entrar em contato comigo quando for realmente necessário. Então, de vez em quando, vai ser importante essas duas camadas se cruzarem. Por exemplo, eu saio de casa, fechei a garagem da minha casa, essa garagem ela pode fechar automaticamente, se eu tiver um sistema super, ultra tecnológico lá e tal, enfim, eu não preciso apertar um botão para fechar. Mas, muito menos, eu vou precisar receber uma notificação de que a garagem está fechada. Agora, se os meus filhos chegam em casa da escola, eu estou numa reunião de trabalho, quero saber se está tudo bem. Beleza, eu não posso sacar um celular no meio da reunião, que é uma coisa meio inconveniente. Mas eu posso receber uma notificação no meu wearable e ver que está tudo bem com os meus filhos, chegaram em casa, está tudo bem, está tudo em paz. E essa layer que está operando de forma automática continua fazendo outras atividades, outros eventos na minha casa. Por exemplo, regando o jardim. Não vou receber notificação de que o jardim está sendo regado. Regando, ajustando a temperatura ambiente para quando eu chegar em casa tiver um clima bem agradável. Não preciso receber notificação de que a temperatura já está ajustada, que é isso que as pessoas fazem hoje, né? Agora, se uma pessoa desconhecida chega na porta de casa, eu estou num restaurante, por exemplo, aí sim, esse evento precisa de um contato, precisa de um cruzamento dessas duas camadas. Aí, durante esse evento, eu vou receber uma notificação, eu vou ver essa pessoa pelo meu celular, porque eu estou no restaurante, eu posso sacar o celular, não tem problema nenhum, vejo a pessoa, aí eu habilito ou não a entrada dentro da minha casa, destravo ou não a porta, né? Continuando, por exemplo, aconteceu um evento externo. O evento externo ele pode afetar duas pessoas diferentes, ou até mesmo todas as pessoas da família. Por exemplo, eu estou num contexto em que eu estou dirigindo, eu vou receber uma sugestão específica para aquele contexto. Ou seja, toma uma rota diferente, que caiu uma árvore no meio do seu caminho, ou aconteceu uma inundação. Então, ele já deu uma rota diferente para ir para casa.
Estou em casa, as janelas estão abertas, eu estou lá, ocupado, eu posso receber uma notificação, por exemplo, na frente da TV, eu posso receber por iluminação, da mesma forma como disse lá atrás, para fechar a janela. Então, o que é interessante? Quando eu penso em contextos diferentes, eu tenho que avançar um pouquinho e pensar além da tela. Eu não posso ficar acrescentando etapas na experiência do usuário por celular, por exemplo. Um exemplo interessante disso, né, quando começou a se popularizar esse negócio de IoT e tal, as montadoras já saíram querendo aplicar essa tecnologia para todo mundo. Vou mostrar, ó, aqui a gente já está usando essa tecnologia. Então, todo mundo começou a lançar aplicativo para abrir porta de carro. Então, eu ia lá, em vez de eu passar a chave no carro e já entrar como eu fazia, eu baixava o aplicativo na Apple Store, acessava a minha conta, entrava no login e tal, achava onde estava a maçaneta da porta para entrar, e lá tinha um desenho de uma maçaneta de porta, igualzinho no meu carro. Eu apertava e entrava. Agora, hoje, esse mercado está começando a amadurecer e olhar um pouco mais profundo a necessidade do usuário. O que acontece hoje? Por exemplo, a Nissan e a Volkswagen já estão começando a usar o dispositivo na chave do carro, onde eu não tenho mais a chave, ela está no meu bolso, então me aproximei 10 centímetros do carro, toquei na maçaneta e ela abre, destrava automaticamente. Isso parece uma coisa muito simples? Parece, mas se eu estou com as mãos ocupadas, eu estou com uma sacola de compra de um lado, eu estou com a chave escondida na bolsa, eu tenho que caçar a chave lá. Então, isso ajuda a minha experiência. Isso agregou na minha experiência. Ela eliminou um passo a mais, que era abrir a porta, que era coisa que acontecia durante 100 anos, a gente fez isso, eu não preciso mais fazer isso. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma interface com o usuário invisível, eu não estou vendo isso acontecer. Eu não fiz um pedágio na tela. Essa interface já estava lá. Qual foi o gatilho para que disparasse uma ação? A proximidade do carro. Aproximei, disparou a ação, a porta abriu. Agora, isso tudo é muito legal. Essa solução nossa, ela é palpável, né? Não é nossa, na verdade. É uma solução que a gente chegou involuntariamente até ela. Agora, isso abre para a gente um caminho sem precedentes, mas também tem alguns desafios pela frente ainda. Desafios que a gente vai ver um pouquinho mais profundo agora. E legal, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. O João falou sobre essas coisas todas, mas esses desafios que ele começou a falar, então, o que são, na verdade, esses desafios para quem está projetando, para quem está pensando em projetar objetos inteligentes? O que a gente tem que ter sempre em mente, então? Essa palavra horrorosa, interoperabilidade. Basicamente, existe uma briga entre consórcios para adotarem que protocolo de conexão cada coisa vai usar. Então, o que acontece com você? Você chega lá, você quer comprar um objeto inteligente na loja, mas você quer uma lâmpada. Quem garante que essa lâmpada vai funcionar e vai ser compatível com aquela fechadura que você comprou de um outro fabricante? Entendeu? Então, esse problema de como essas coisas se conectam, como que elas trabalham de maneira conjunta, é uma coisa que não é clara, não é problema do usuário, e isso faz com que a percepção de valor das pessoas caia demais na hora delas adquirirem um produto desse. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente estiver pensando em projetar coisas para a IoT. Como que essa coisa vai se conectar com outras coisas das quais você não previu e não vai conseguir prever. Privacidade. A privacidade é uma coisa que a gente vai esbarrar o tempo inteiro quando a gente estiver falando sobre coleta de dados das pessoas dentro das casas. Parece uma coisa muito simples e muito boba, mas o simples padrão de como as luzes se acendem e apagam dentro de uma casa é um dado extremamente sensível. Isso pode ser interpretado como a rotina da sua família dentro da sua casa, a hora que os seus filhos chegam em casa, a hora que você sai para trabalhar. Então, como você vai garantir que esses dados estão seguros? Como você vai convencer as pessoas de que esses dados estão seguros com você, a sua empresa e o seu produto? E como você vai conseguir convencê-las, mais uma vez, de que a sua moeda de troca é tão valiosa quanto os dados dela? Entendeu? Então, privacidade é uma preocupação muito grande. Internet, essa coisa muito louca.
A gente está realmente preparado para ter todas as coisas conectadas na internet? A gente está realmente preparado? O seu produto, quando você projetar o seu produto, você está preparado para as oscilações que a gente tem e vai ter oscilação na sua internet? Seu produto vai operar de maneira satisfatória? Como que ele vai operar se ele não tiver nenhum acesso à internet? Como que ele vai lidar com todos esses intempéries? Então, quer dizer que eu não vou poder acender a minha lâmpada se a minha internet cair? Então, sabe, eu tô pegando uma experiência que já funcionava e estou ganhando com ela. Sério. Automatização. Como exemplo que eu dei, falei sobre o Google Now, tal, muito legal, mas isso é sempre uma coisa extremamente delicada, porque sugestões, tarefas autônomas podem ser inconvenientes. Como a Beatriz comentou, eu não sou a mesma pessoa o tempo inteiro, e pode ser que todos os dias eu chegue em casa, eu adoro chegar lá e o meu café está pronto, porque minha casa entendeu que eu estacionei o carro, já ligou a cafeteira, já passou o café, no tempo exato de eu pegar o elevador e chegar em casa. Mas chega aquele dia, eu estou com uma azia desgraçada, eu não quero café, eu só o cheiro do café já me mata. Então, é um momento de automatização, não vai conseguir entender você, entendeu? E como que isso vai trabalhar? Como que você vai trabalhar essas tarefas autônomas de maneira que ela seja assertiva, o máximo possível, que ela seja conveniente para a pessoa e não inconveniente, e que ela atue de maneira contextual, de uma maneira que ela possa realmente tornar a vida da pessoa mais confortável. E, mais uma vez, a história da interface. Como que a gente vai trabalhar essas interfaces? Como que você, a partir do momento que você muda de contexto o tempo inteiro, você não tem telas, você tem uma série de outros dispositivos que vão precisar de estudos diferentes, de protótipos diferentes, de testes de usabilidade diferentes. Então, tudo isso está acontecendo, vão aparecer diversas interações completamente diferentes. E como que a gente vai se adaptar a isso? Como é que a gente vai entender essas coisas? Como é que a gente vai começar a cruzar esses dados e tentar projetar novas interações, como esse exemplo que o Jejão deu? Desculpa, gente, o nome dele é Ricardo, mas é Jejão, tá? Como esse exemplo que ele deu da chave, que é muito bacana, porque a própria ação já foi, a ação já trigou uma reação, entendeu? Então, a interface era completamente invisível. Então, como detectar todas essas coisas, como prototipar todas essas coisas, como testar quão efetiva foi essa interação que você acabou de inventar. E eu acho que, concluindo um pouco sobre tudo isso que a gente conversou, a nossa tarefa é tentar facilitar a vida das pessoas. Eu não posso incluir objetos inteligentes de uma maneira que eles vão burocratizar a vida das pessoas. Eu não posso pegar uma tarefa que já existe, que já vem sendo feita há trocentos anos e piorar, fazer uma versão piorada dessa interface, entendeu? Como é a história do carro que abre a porta pelo aplicativo. Então, como que a gente vai conseguir tirar pedágio da vida das pessoas? Essa imagem do sem parar é muito bacana, parece uma coisa boba, muitas pessoas já usam, mas, cara, sem parar salva a vida, sabe? Então, como que a gente vai conseguir transformar a vida das pessoas num grande sem parar, entendeu? Para que elas possam perder tempo vivendo. Obrigado, gente. Só rapidinho, a gente tem uma série de referências de várias coisas que a gente leu, tem muitas coisas bacanas, tem muitos livros, muitos artigos, muitas coisas malucas, séries, palestras. Tem um trabalho nosso que a gente fez que teve exposto num evento de internet das coisas em São Francisco. Tem uma série de coisas que rolaram, então assim, a gente vai compartilhar o link de alguma maneira. E tem bastante coisa legal na apresentação que eu compartilhei com vocês. Obrigado. A gente vai colocar as palestras no Facebook do MIAD, então acompanhem lá, quer dizer, a gente precisa convidar isso com os palestrantes, antes de tudo. A gente está um pouco sem tempo, então, assim, uma perguntinha. Quem vai?
Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. Ó, primeiro, parabéns pelo trabalho e é muito legal ver vocês, assim, a paixão que vocês têm pelo que vocês fazem e também como time. Tá? Eu achei isso o máximo. Que bom. E eu fiquei um pouco curiosa com relação ao laboratório de vocês, assim. Queria que vocês contassem mais um pouquinho como é que vocês selecionam esses dispositivos, se é uma sala. Queria que vocês contassem mais um pouquinho para a gente. É uma sala, a gente fez mais testes fora dele, é uma sala para a gente testar basicamente tecnicamente os equipamentos, né? Mas a gente também fez alguns testes com a gente. E a gente selecionou os dispositivos pela disponibilidade que tinha na época. Então, tudo que a gente conseguiu trazer, muita coisa não tinha no Brasil. A gente conseguiu trazer de fora, para fora, trazer, para a gente ter no laboratório que a gente fez. Então, foi basicamente isso. A gente tentou olhar uma gama diferente. Então, olhar desde lâmpada, que a gente falou muito de lâmpada aqui, mas a gente tinha dispositivo para abertura de garagem, sensor de temperatura, tinha hubs infinitos, hubs que prometiam conectar todos os dispositivos que não conectavam. Então, assim, essas coisas a gente tentou tudo. Sensor mínimo, sensor de luz, sensor de voz, câmeras inteligentes, tudo isso. Então, a gente tentou fazer um apanhado e botar tudo isso dentro desse laboratório de alguma forma organizada, que a gente pudesse testar. E aí a gente fez isso lá entre o final de 2014 e o início de 2015, né, onde a gente montou. E a gente começou a usar muito a partir daí, testar muito. A gente levou muitas dessas coisas para casa, para lugares que o usuário com texto também testou. E está tudo lá. É uma salinha que a gente criou, que a gente transformou num laboratório. Obrigada, equipe da Intel. Obrigado.